bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 49, analisando o capítulo 18, chamado Obsessão. Já estamos nos encaminhando para o final da obra e acompanhamos, no último capítulo, a visita de André Luiz a um grupo mediúnico em que eram realizadas tentativas de doutrinação, de dialogação, de resgate de espíritos endividados, espíritos que dedicam-se ao mal e foram levados ali para abandonarem os seus projetos de perseguição, de revolta e de ódio. Vimos que dos 5 casos que Alexandre coordena, somente um deles havia a possibilidade de resgate de um deles, uma moça, pois ela apresentava sinais de arrependimento e que queria sair daquela situação. Paramos o último estudo na visita que 2 espíritos fizeram ao grupo e serviam de intermediários, ou seja, eles eram vistos tanto pelos espíritos obsessores quanto pelos espíritos nobres. André Luiz, Alexandre e companhia viram essas 2 entidades adentrarem ao recinto e também a legião de espíritos perseguidores que estavam ali, rodeando a mesa em que sentados os médiuns e os obsidiados também percebiam essas 2 figuras. Vimos então que eles sentiram uma espécie de temor, pois eles já conheciam aqueles 2 e sabiam que não poderiam fazer o que quisessem, pois estavam sendo supervisionados por eles. Nós vimos então André Luiz descrever o diálogo de 2 desses espíritos perseguidores, que chamou esses 2 colaboradores de ministros e que eles não queriam ouvir nada deles, porque conselho e água dão-se a quem pede, mostrando então a sua postura de chacota, a sua postura de revolta, já que eles não queriam receber nenhum auxílio, não pediram por isso e, portanto, achavam que aqueles 2 espíritos ali presentes nada tinham a fazer ali. O outro então comenta, como nós já vimos: parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até o esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Comentei, então, no último estudo, essa questão de que vi muitos já espíritos falarem em diálogos que tive com entidades da sombra sobre fazer a justiça com as próprias mãos, e que sempre nós procuramos orientá-los no sentido de que Deus não nomeou nenhum carrasco, nenhum juiz, nenhum delegado, nenhum ministro da justiça para que implemente as suas leis. Deus não nomeou ninguém, portanto, não cabia àqueles espíritos perseguirem, a fazer justiça com as próprias mãos como pretendiam. O outro então diz: palavras o vento leva, demonstrando que eles não tinham qualquer intenção de ser convencidos no bem, de desistirem dos seus propósitos, de abandonarem os seus perseguidos. André Luiz diz, então, que àquela altura, aqueles 2 amigos que haviam adentrado o local estavam conversando com as entidades da sombra. Um deles se dirigiu a uma senhora desencarnada, em condições tristes, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia. Então a gente já percebe que daqueles 5 casos, havia um que estava em condições de idiotia, ou seja, que ele não tinha a noção da realidade. Ele não estava totalmente no domínio das suas faculdades físicas por conta da obsessão. E vimos que essa obsessão era presidida por uma senhora desencarnada. Aquela entidade, então,
que era vista tanto pelos obsessores quanto por Alexandre, André Luiz e outros colaboradores, disse para essa senhora: com que então minha irmã parece melhorada? Mais forte, ainda bem. Então ele se dirigiu àquela senhora, demonstrando que já a conhecia, porque aparentemente ela apresentou melhoras do seu quadro. Ao ouvir isso, aquela entidade explodiu numa crise de pranto. Começou a chorar de forma desenfreada. Todavia, prosseguiu o missionário, sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Então ele aconselha ela a se acalmar, porque a vingança só traz sofrimento. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. Todo perseguidor precisa abandonar os pensamentos de ódio. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. E isso a gente sabe que aqui na Terra nós vemos muitas pessoas destruindo suas vidas, seus corpos, por conta da cólera. Gastrite, problemas no coração, ansiedade, tudo isso é causado por cólera. No mundo espiritual também, a cólera destrói o perispírito, baixa a vibração do espírito e traz sofrimento a todos. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. Então o conselho é no sentido de perdão, como sempre eles fazem. É quase impossível, respondeu ela, aquela senhora que perturbava um encarnado em estado de idiotia, responde então que era impossível. Este homem afrontou meu ideal de mulher, lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou-me o destino em corrente de males. Então a gente já começa a enxergar o que aquele indivíduo havia feito com aquela senhora numa vida passada ou naquela mesma existência antes dela desencarnar, explorando ela, enganando ela, certamente utilizando-se aí de influências para seduzi-la e depois de usá-la, jogá-la então ao abandono. Ela então passou a persegui-lo. Não será justo que pague agora? Ela pergunta. Não apregoam que o Pai é justo? Olha como as trevas se utilizam do que a gente fala, do que a gente prega para justificar suas atitudes. Ela indaga aquele trabalhador. O Deus que você prega não definiu a justiça? Ele não é imensamente justo? Então, se aquele encarnado fez mal a ela, deveria pagar. Esse era o raciocínio dela. Se ele fez o mal, ele tem que sofrer. O problema é que ela acha que esse sofrimento tem de vir por suas próprias mãos. Aí está o equívoco. Porque quando a gente devolve a ofensa, quando a gente se vinga, quando a gente persegue, nós nos tornamos aqueles a quem odiamos, com as mesmas atitudes. E muitas vezes exageramos na perseguição e acabamos por fazer mais mal do que sofremos na mão deles. Por isso, o conselho é não perseguir. Por mais difícil que seja, entregue para a justiça de Deus, para que o acerto de contas seja feito entre o indivíduo e a lei. E não nos endividemos, perseguindo, vingando-nos, buscando a reparação de um mal que passamos, até porque, com o Espiritismo, nós aprendemos que todo mal vivenciado é consequência de escolhas equivocadas do passado. Ninguém sofre sem uma causa anterior, salvo os sofrimentos das entidades nobres, entidades purificadas que vêm em missão à Terra e passam por sofrimentos não porque estão endividadas, mas porque vêm para demonstrar como nós devemos enfrentar os desafios da vida,
como nós devemos nos resignar diante das mazelas do mundo. O caso dela, porém, não era de prova, mas sim de expiação. Então, nunca a perseguição é justificada. Em alguns casos, muitas pessoas vão defender o espírito perseguidor, dizendo que ele tem todo o direito de perseguir, porque muitas vezes a sua vida foi acabada, a pessoa que lhe fez mal tomou a sua família, traiu a sua confiança, assassinou aquele indivíduo. Então muitos vão dar razão ao perseguidor. Mas essas pessoas se esquecem que toda conjuntura de ódio tem um fundamento no passado e que, se nós alimentarmos esse círculo vicioso de vinganças e novas maldades, nunca terminará, acarretando aí num estado de completa ligação desses dois espíritos até o ponto de reencarnarem como gêmeos siameses, por exemplo, grudados uns aos outros diante de tanto ódio por tantos séculos. Então nós já aprendemos no Espiritismo que a perseguição não se justifica, faz mal para ambos, especialmente para quem persegue. Aquela senhora, porém, tenta justificar as suas faltas, a sua conduta, a sua perseguição, dizendo que, como Deus é justo, aquele que lhe fez mal tinha que pagar. Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. Como sempre eles falam, o tema justiça com as próprias mãos volta à tona. E ela tenta justificar, dizendo que, como não enxerga Deus, que como Deus é justo e sua lei se aplica, ela teria o direito de exigir justiça com as próprias mãos, o que é um equívoco, como eu já falei. André Luiz então diz que o doutrinador desencarnado olhou para ela compadecido e disse: aliás, ela, ao vê-lo, continuou: e se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Percebam como a entidade sofredora tenta manipular o entendimento do doutrinador, pedindo para ele se colocar no lugar dela. Na verdade, a empatia, ela é necessária para todo doutrinador, todo dialogador, todo aquele que busca convencer as entidades das trevas a abandonar a sua vendita, a sua vingança, precisa se colocar no lugar do perseguidor. Porque ao criar esse sentimento de empatia, fica mais fácil convencê-lo que, apesar de compreender a sua escolha de perseguir, ele está ali para esclarecê-la que essa não é a melhor decisão. Então, ter empatia, se colocar no lugar do perseguidor, é uma necessidade, até para demonstrar compadecimento, compreensão. Ela pede então a ele: se coloque no meu lugar de mulher. Ela certamente sofreu um abuso dele, acreditou nas suas mentiras, na sua sedução e depois foi abandonada, depois de ser usada por ele. Então, ela pede que ele se coloque no lugar dela. Se fosse você a mulher enganada, o que você faria? Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. Então ela mesma responde à pergunta, dizendo que se fosse o doutrinador no lugar dela, ele também perseguiria, porque enganado pelo obsidiado. O Senhor reagiria como estou reagindo. Vejam que ela mede os outros por sua própria régua. Ela sequer deixa ele responder. Já responde por ele, dizendo que ele perseguiria também, e por isso ela tinha o direito de perseguir. Há
condições para perdoar, e as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Vocês conseguem notar como o obsessor é presunçoso? Ele se coloca na condição de vítima e faz exigências. Só perdoo ele se ele passar pela mesma vergonha que eu passei, pelo sarcasmo da sorte, ou seja, do destino. Notem que ela se coloca numa posição de justiceira e de vítima, dizendo que tudo que ela faz tem uma justificativa, mas ela se esquece que antes dela passar pelo mal que sofreu, ela também fez outros sofrerem. Certamente fez aquele indivíduo sofrer antes. Falando então do círculo vicioso que já tratamos. Ela prossegue: ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Ou seja, usou ela e voltou para o mundo. Preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais. Titulou-se para conquistar a estima alheia. E o que me deve? Também eu, em outro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta, com o firme propósito de servir a Deus? Então vejam que essa mulher, essa senhora, sabia dos seus compromissos anteriores. Ela sabia que havia reencarnado para ser uma mulher trabalhadora, honesta, servidora de Deus. E, quando foi enganada por aquele homem, perdeu-se. Não aguentou a desilusão e passou a persegui-lo. Então ela tinha conhecimento da sua programação espiritual. Ela teria que reencarnar para obter o respeito geral por meio da boa conduta. Então ela tinha um conhecimento. André Luiz diz então que acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. Vejam que André Luiz percebe que aquela senhora morreu, para o mundo físico, porém continuava igual, como nós já vimos aqui por inúmeras vezes. Os espíritos não mudam de caráter depois que desencarnam. Ela continuava com as mesmas ideias de encarnada, querendo justiça por ter sido enganada e por ter sofrido a desconsideração social. Ela queria viver uma vida de respeito das pessoas, de consideração social. Mas mesmo desencarnada, não conseguia enxergar que o propósito da sua vida havia se alterado, que ela não precisava mais se apegar às convenções sociais aqui da Terra. O intérprete de nossa esfera, então, contemplando-a sem irritação, observou: todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a porcentagem de nossa coparticipação. Então vejam que o primeiro argumento utilizado pelo doutrinador é que ninguém é vítima totalmente. Todos nós temos uma participação nas ocorrências expiatórias. Ainda que seja uma participação pequena, nós somos copartícipes. Ou seja, nós contribuímos no passado para a ocorrência que vivemos hoje. Então, por mais que ele se colocasse no lugar dela, compreendesse a sua situação de injustiçada, nada justificava aquela conduta de perseguidora, das maldades que ela estava fazendo com o encarnado, enquanto estava invisível em razão da sua característica de espírito. Então, por mais que ela tivesse sofrido na mão dele, ela não deveria estar na condição de justiceira, fazendo exigências para perdoar e desejando a todo momento o desastre na vida daquele que ela perseguia. Aquele indivíduo então prosseguiu dizendo: apenas em situações raríssimas,
poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Então, como eu adiantei aqui, todo perseguidor se coloca como vítima, mas na verdade ele foi algoz no passado. E esse espírito diz que é raríssima a situação em que nós somos totalmente vítimas. Todo mal que passamos, toda expiação é derivada de um resultado por conta das condutas no passado. Então, como Haroldo disse uma vez numa palestra, o mundo é cheio de injustiça, mas não de injustiçados. Parece contraditória essa afirmação, mas quem compreende as leis divinas consegue entender que existem sim injustiças no mundo que precisam ser combatidas. Mas nós sabemos que no fundo não há injustiçados, porque todos os que sofrem injustiça proporcionaram essa ocorrência com os equívocos do passado. Nós plantamos e depois colhemos. Essa colheita, por mais injusta que pareça, tem uma explicação racional anterior. O que não significa que nós não devemos lutar pelo fim das injustiças. Alguém poderá dizer: bem, se a injustiça tem uma causa anterior, ela precisa ocorrer, então nós não precisamos fazer nada para combatê-la. É um equívoco. Nós estamos aqui para reduzir as desigualdades, combater as injustiças, porque cabe somente a Deus indicar qual a jornada de sofrimentos que cada um passará a fim de expiar as faltas do passado. Não cabe a nós decidir qual trajeto a pessoa passará. Cabe somente a Deus. O nosso papel é diminuir as dores alheias, reduzir as desigualdades, combater as injustiças. Mas, de fato, quem compreende as leis divinas sabe. Raríssimos são os casos em que o indivíduo que sofre é totalmente vítima. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, temos a nossa parte de culpa. Esse tema é muito sensível, porque pode trazer confusão. Muita gente pode pensar que, como nós carregamos culpa, merecemos sofrer e não devemos fazer nada para diminuir o sofrimento, ou ainda devemos buscar a dor, buscar o sofrimento. E isso é um equívoco, é um erro. Nós não devemos ampliar o sofrimento, seja nosso, seja de terceiros. Pelo contrário, nossa função é reduzir as dores, reduzir os sofrimentos. O que o Espiritismo ensina é que as dores as quais não podemos evitar, ainda que tentemos combatê-las, é que são derivadas da colheita obrigatória. Essas dores que não conseguimos evitar é que fazem parte do resultado das nossas ações do passado. Todas as outras, ou seja, aquelas que nós cultivamos nessa mesma existência, ou aquelas a que nós podemos dar fim, devem ser combatidas e eliminadas. E nisso não há nenhuma derrogação das leis divinas, porque se é chegado o momento da expiação em que nós não podemos evitar, ela ocorrerá. E aí está a expiação conforme a lei divina. Então, como bem explicado pela entidade, raríssimos podem exibir o título de vítimas. Todos temos parte de culpa nas expiações em que passamos. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Olha que comparação interessante. Justamente explicando sobre as expiações que nós não podemos evitar. Ele compara a ave de rapina, uma águia, por exemplo. Nós não podemos evitar que ela passe na nossa frente, mas nós podemos evitar que ela faça ninho em nossa cabeça. Ou seja, muitas dores nós não podemos evitar, mas podemos evitar que essa dor se constitua
no motivo de depressão, no motivo de obsessão, no motivo de revolta. A dor deve ser enfrentada com resignação, lutando a cada dia para reduzi-la até extingui-la. Isso significa não impedir o voo da ave, mas impedir que ela faça ninho em nossa cabeça. A senhora, então, ouvindo isso, acentuou de forma áspera: suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça. É muito comum também as entidades trevosas desencarnadas se confundirem no além, achando que a lei humana se aplica lá, que a justiça humana tem braços na espiritualidade. E não tem. Se a justiça humana alcança o mundo espiritual, é somente nas regiões de sofrimento, de trevas, em que há tribunais, em que há juízes, em que há carrascos, em que há prisões. Mas no plano espiritual superior não existem tribunais, não existem juízes. Existem ministros que auxiliam os indivíduos a reconhecerem suas faltas e a expiá-las em novas oportunidades reencarnatórias. Esse sentido de justiça que essa senhora levanta aqui é o sentido de justiça humana e não divina. Ela recebeu os comentários do doutrinador desencarnado como pregação religiosa e logo quis abandonar esses conceitos, se colocando acima deles, como se ela estivesse buscando justiça e não uma igreja, e não uma pregação. Essas entidades se esquecem, porém, que no mundo espiritual, religião, fé, conceitos morais, eles se confundem com os conceitos de justiça divina, de lei, de ação e reação, porque tudo é uma coisa só, já que nós estamos totalmente entregues à vontade do Pai. E assim, nós não conseguimos separar no mundo espiritual o conceito de justiça divina com o sentimento religioso, por exemplo. É tudo uma realidade única. Ela, então, menospreza, despreza o argumento religioso, moral, para dizer que queria justiça. Com um riso irônico, terminava, então, as suas palavras. Aliás, da justiça apregoada por Jesus. Então vejam mais uma vez, as trevas se utilizam dos argumentos cristãos para justificar as suas faltas, as suas perseguições, a sua conduta equivocada. A ousadia desse espírito chegou a afirmar que a justiça que ela buscava era a mesma justiça que Jesus pregou. Olha o absurdo que ela chega a afirmar, como se Jesus pudesse justificar de alguma forma uma obsessão. De forma irônica, então, ela diz que a justiça que ela buscava era a mesma que foi pregada pelo Cristo. O missionário presente, então, não se exaltou ante aquele sarcasmo e disse bondoso: a justiça. Quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Notem, então, que a justiça tratada por ela era, de fato, a justiça humana. Uma justiça que, na verdade, é injusta, criminosa, que nós vemos aqui na Terra e vemos nessas atitudes no além também, já que esses indivíduos estão vinculados às mesmas posturas que tinham na Terra. Então o doutrinador vai dizer: a justiça que ela defende é uma justiça criminosa, que pratica crimes. Quantos homens e mulheres que, procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu. Nós não vimos aqui que essa mulher se coloca como vítima, depois diz que é da vontade do Pai que ela persiga, que ela condene aquele homem, e chega a dizer que o próprio Cristo defende a sua concepção de justiça.
Então ela vive somente no eu, no egoísmo, justificando suas atitudes egoístas, orgulhosas e maldosas numa lei divina inexistente, num conceito de justiça divina que não existe. Tudo para alimentar o seu capricho de ver aquele homem que havia acabado com a sua vida também na vala da morte e da destruição. Refere-se a irmã ao Divino Mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Olha a pergunta que ele faz para ela. A justiça que você diz derivar do Cristo? Onde ela estava quando ele foi preso à cruz? Ou seja, Jesus foi o maior injustiçado. Como poderia ele defender uma justiça que persegue se ele foi o maior perseguido? Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não deveremos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. É só lembrarmos do caso da mulher adúltera, em que Jesus não a condenou. Ele poderia ter se utilizado da justiça humana vigente à época para condená-la, mas, sendo o Cristo, sabia da intimidade daquela mulher, das suas escolhas do passado, dos pecados que cercavam todos aqueles presentes que queriam apedrejá-la. Então, a justiça para os outros sempre foi amenizada pelo Cristo, porque ele conhece o nosso passado. Jesus defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Ele não tinha nada mais a expiar, mas sofreu, e sofreu muito. Foi morto numa cruz, num madeiro infamante que trouxe muitas dores físicas, além das dores morais de abandono dos seus amigos, dos seus seguidores, da humilhação sofrida pelos soldados romanos. Jesus renunciou, se colocou numa condição para nos salvar, a fim de que imitemos a sua conduta. Então, como poderia ela justificar a sua conduta na figura do Cristo, especialmente em relação à justiça, já que ele sofreu tantas injustiças, renunciando em nosso favor de um desligamento sem sofrimentos, um retorno à pátria espiritual sem o peso da cruz e das dores ocasionadas à época. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Então vejam que lição. Além de amenizar a justiça humana para as faltas alheias, Jesus não se defendeu quando foi acusado injustamente. Manteve o silêncio quando estava sendo julgado injustamente. Um homem de Deus, um homem que curava os enfermos, os paralíticos, os cegos, que nada havia feito contra a autoridade máxima da época, tendo afirmado, inclusive, que os impostos deveriam ser pagos a César, que não se deveriam armar contra a dominação romana, que ele não era rei deste mundo. E mesmo assim, o julgaram como um fanático, como um revolucionário, como alguém que se apresentava de forma a dominar a política da época, sendo que nenhuma das atitudes do Cristo apontava para isso. Jesus, então, o mais injustiçado, não se defendeu das acusações, manteve o silêncio. Naturalmente, não desejou o Mestre, com semelhante atitude,
desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos, dos juízes dignos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu evangelho, nas mais diferentes situações. Então, a postura do Cristo não é para diminuir os juízes, condená-los, porque eles exercem uma função importantíssima no mundo, mas ele estabelecia um padrão de prudência para todos os seus seguidores. Seja qual for a acusação que passavam, manter a serenidade, a calma, a confiança no Pai. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Olha só o que ele diz. Nós já estudamos isso quando passamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nos estudos de segundas-feiras. A pessoa que realmente é humilde, que é simples de coração, que não traz orgulho nem vaidade, ou seja, o verdadeiro espírita, o homem de bem, ele tenta sempre justificar os erros alheios. Justificar a conduta do outro, ao invés de condená-lo. Me lembro muito bem que uma das características do homem de bem é não potencializar as faltas dos outros. Pelo contrário, o homem de bem deve sempre reduzir uma conduta infeliz de alguém, diminuir o conhecimento daquele fato para outras pessoas, tentar sempre justificar no sentido de não condenar quem fez o mal. Não é passar a mão na cabeça, nem coadunar com o erro, concordar com o vício. Não é isso. É procurar ajudar essa pessoa sem condená-la, sem apontar dedos e principalmente sem comentar o que ela fez com os outros, evitando, portanto, a maledicência. Então, devemos sempre procurar compreender aquele que nos fez mal, não nos colocando numa condição de confiança, de convivência, para que ele continue a nos machucar. Porém, sempre buscar a visão de justificação legítima, deixando para Deus aplicar a sua justiça, conforme as suas leis, e seguindo as nossas vidas, esquecendo o mal sofrido. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Então, na verdade, o que o Espírito está trazendo aqui é que a nossa postura deve ser sempre no sentido de entender quando o outro erra e sermos bastante rígidos quando nós erramos. É aquela postura de disciplina moral. Não condenar o outro pelo erro que pratica, mas buscar ter uma conduta digna, reta e nos penitenciar pelas faltas que cometemos individualmente. É o sentido sempre da reforma íntima, de buscarmos a melhora de nossas atitudes, a elevação dos nossos pensamentos, porque cada um será o seu próprio juiz. A consciência que traz inscritas as leis divinas é que será o juiz, o carrasco, o oficial de justiça, o policial, enfim, todos os elementos da justiça humana podem ser condensados na consciência de cada um. Por isso que cabe a cada um enfrentar as suas atitudes infelizes, porque isso é inevitável. Todos nós enfrentaremos as escolhas feitas, seja agora, seja numa outra existência, e especialmente no mundo espiritual, que é o local que, quando despertamos, encontramos de imediato as consequências das atitudes vivenciadas na Terra. Então, o sentido da lição aqui é procurar entender o próximo quando ele erra e sermos exigentes
quando somos nós que erramos. Não buscarmos a reivindicação, ou seja, a cobrança daquele que nos fez mal, colocando-nos numa condição de vítimas, de injustiçados, porque quem pede muita justiça recebe. Temos um exemplo histórico de um dos seguidores do Mestre, né, que um dos profetas que vieram antes dele, precursores, portanto, que pediu muita justiça e acabou tendo a sua cabeça decepada, já que em vida anterior ele havia mandado decepar inúmeros religiosos que não concordavam com a sua dominação. E aí, ao reencarnar, a figura do profeta, se eu não me engano, João, né? Ele pede justiça para o imperador que estava se relacionando com a cunhada, se eu não me engano, e acaba recebendo a justiça, porque exagerou no discurso inflamado da reivindicação. Então, devemos evitar, quando somos vítimas das circunstâncias, das atitudes de outrem, exigir a cobrança, a reivindicação. Por isso ele diz, Jesus não menospreza a atuação dos juízes. Quando você se sente injustiçado, você deve sim buscar a justiça humana. Eu mesmo sou advogado, jamais poderia pregar que buscar a justiça é algo negativo. Não é isso que essa entidade está dizendo. Ele está dizendo que, respeitada a função do juiz, nós devemos ter uma postura diferente do que aquela senhora apresentava. Uma postura de vítima, de reivindicação excessiva, querendo apenas receber os louros da sua condição de vítima, sem reconhecer a sua contribuição. Inclusive, na própria justiça humana, o juiz não pesa a mão quando sentencia se a vítima proporcionou o mal sofrido. Então existe a figura, né, da culpa exclusiva da vítima, da culpa concorrente da vítima, ou seja, ela concorreu, ela potencializou, contribuiu para a ocorrência do evento danoso. E isso acarreta na redução da punição, digamos assim, da condenação do réu. Então, se a justiça humana já prevê um dispositivo em que a contribuição da vítima ameniza a pena de quem provocou o evento danoso, que dirá a lei divina, a justiça de Deus. Nós não devemos ter, portanto, a postura de reivindicar a justiça, especialmente com as próprias mãos. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. Olha só. Como nós temos uma visão limitada, nós não enxergamos o mal que fizemos no passado. Por isso, nos achamos no direito de cobrar sempre. Fui injustiçado, fui vítima, quero justiça, quero justiça. A visão limitada impede-nos de observar que, se sofremos hoje, é porque plantamos no passado, contribuímos para essa ocorrência hoje. Então não significa que não devemos reconhecer que houve injustiça, mas não devemos ter um discurso inflamado, reivindicando uma justiça imediata ou buscando infligir o mal que passamos nos outros. Reflitamos, portanto, no que contribuímos para que esse mal ocorresse hoje. A nossa limitação de visão nos impede observar a nossa contribuição no passado. E na dúvida, é lícita a abstenção. Olha que conclusão importante. Na dúvida, ou seja, como nós não sabemos o que nós fizemos, é melhor nos abstermos. É melhor ficarmos inertes na hora de buscar a reparação, a justiça, a perseguição. O que ele aconselha aqui é não buscarmos a vingança.
Não é o pedido justo perante um juiz, pedindo então a reparação de um mal sofrido. Esse pedido é justo, tanto na lei divina quanto na lei humana. Porém, o que ele está aconselhando aqui é que, como nós não sabemos o que nós fizemos no passado, é melhor não cobrarmos, não exigirmos a reparação. Ele então pergunta: acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Olha que pergunta. O que a gente falou agora há pouco. Jesus tinha alguma expiação para ser preso, humilhado, espancado, crucificado e assassinado? Ele tinha alguma culpa? Ele tinha algum débito? Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. Então vejam que ele está demonstrando que Jesus foi o maior injustiçado. Ele sabia que era vítima de um crime, porque ele estava sendo condenado por um crime inexistente. Ele tinha todo o direito de se socorrer das leis. Ele poderia ter argumentado, e eu acho, inclusive, que se Jesus argumentasse, ele convenceria Pilatos. Porque Pilatos não queria condená-lo. Ele lava as mãos porque o povo hebreu pedia, os judeus pediam a condenação. E como havia na época um cuidado muito grande do representante de Roma nas províncias dos judeus, havia esse dispositivo de lavar as mãos, deixar que os judeus resolvam as suas questões. Mas Jesus, se tivesse argumentado com o conhecimento que ele tem, abordando as leis romanas, certamente ele convenceria Pilatos de que não tinha feito nada que configurasse crime nas leis romanas. Ele tinha todo o direito para reclamar o socorro das leis. Bastava perguntar a Pilatos qual foi o núcleo do tipo penal que eu pratiquei para justificar a condenação. Eu estou usando uma linguagem de hoje, porque o juiz hoje só condena um acusado se ficar demonstrado que ele praticou o núcleo do tipo penal, ou seja, a conduta que a lei prevê como criminosa tem que estar inequivocadamente demonstrada no processo. Senão, ele tem que ser absolvido. Então, bastava Jesus perguntar: quais das minhas condutas praticadas aqui configuram crime para as leis romanas? Não havia. Mas Jesus, sabendo da sua missão, consciente de que havia renascido para justamente dar o exemplo de que ele seria o espírito da mais alta estirpe que nós conheceríamos na terra, a ponto de dividir o tempo antes e depois dele, ele sabia que precisava manter-se em silêncio, a fim de que se concretizasse as profecias. Então, Jesus preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. O maior exemplo do Cristo foi esse. Apesar de injustiçado, não perseguir, não exigir, não fazer reivindicações. Jesus não reivindicou seus direitos de acusado, seus direitos de preso, que já haviam na época. O preso já tinha direitos na época, especialmente porque a lei romana já era bem adiantada para a época dela, né? O nosso direito, inclusive, deriva também do direito romano, porque é o direito que influenciou na Europa inteira o conjunto de leis que hoje se aplica. Então, apesar disso, Jesus não reivindicou nada, silenciou, esperando que nós também, diante de um sofrimento que é derivado de uma expiação, tenhamos o mesmo pensamento. E, de novo, não é silenciar
diante de uma ofensa injusta e não buscar a reparação. Isso é direito. Mas aquelas expiações que não podemos impedir e que são derivadas da consequência dos nossos próprios atos, nós precisamos ter cuidado, serenidade de conseguir enxergar mais além. Ele diz, é que o mestre, acima do olho por olho das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando-o invariavelmente. Jesus veio renovar a lei mosaica, trazendo fundamentos novos. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Olha que frase. É justamente o que estamos falando. Jesus legitima a justiça humana. A justiça humana é legítima. Os tribunais, os juízes, os advogados, as partes, tudo isso é legítimo. Porém, além de legitimar a justiça, Jesus proclamou a divindade do amor, demonstrando que muitas vezes nós temos que compreender, perdoar, buscar a aplicação da lei, mas sem paixões, sem o sentimento de vingança. Quem estuda o direito sabe que o nosso direito penal evoluiu nesse sentido. Antes, a justiça se aplicava com paixão. Se o infrator era preso, a pena poderia se estender a seus familiares, por exemplo. O que é injusto. Por quê? O objetivo da pena na época era se vingar e não reparar. Hoje a função da pena, a função da justiça é reparar o mal feito, não ultrapassando a pessoa do infrator, do acusado, e buscando sempre a aplicação da justiça sem a paixão, sem o exagero, sem emoção. Então, Deus e, consequentemente, Jesus legitimam a justiça, porém proclamam o amor, que deve reinar. Ainda que uma sentença seja condenatória, ela deve estar recheada de amor, buscando a recuperação daquele que cometeu o crime. Todo esse histórico trazido pelo Espírito é para demonstrar àquela senhora que a condição dela de vítima, na verdade, era uma condição equivocada da parte dela, porque ela proporcionou aquela situação. Mas ainda em relação à atitude do Cristo, ele diz, Jesus demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade. Olha só. Então ele vai além. Ele diz, nós devemos sempre buscar a justiça para os outros. A justiça legítima, não a justiça vingativa. Não os justiceiros. A justiça legítima. Mas em relação a nós, tenhamos prudência, fidelidade divina, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. Então, uma lição muito profunda para demonstrar que nós temos que ter calma, serenidade quando formos injustiçados. Temos que refletir. Essa injustiça é produto de uma atitude minha do passado? Será que eu contribuí para que hoje ocorresse essa dor, essa injustiça? Será que de fato sou vítima? E se sou vítima, devo buscar a reparação por meios próprios ou entregar para a justiça, tanto humana quanto divina? Então a reflexão é essa, porque a entidade dialoga com uma perseguidora, com um espírito trevoso que está buscando reparação pelo mal sofrido com suas próprias mãos. Então ele precisava trazer essa concepção de justiça real, da figura do Cristo como o maior dos injustiçados e que manteve-se em silêncio
para dar a lição a todos nós da prudência, de abandonarmos o eu diante de uma expiação. Finalizamos então mais um estudo, agradecendo a todos que nos acompanham e rogando à espiritualidade amiga que continue a nos abençoar com essas lições, com essas reflexões, com esse entendimento da justiça divina, das leis criadas por Deus e que se aplicam automaticamente, não necessitando das nossas mãos para a reparação do mal sofrido. Tenhamos consciência das nossas contribuições para as ocorrências de cada dia e plantemos hoje para colhermos frutos e flores no futuro. Todas as expiações sofridas nos dias atuais derivam da nossa conduta do passado e devemos sempre buscar reduzir os efeitos do mal praticado por nós mesmos. Porém, reconhecer que diante de uma expiação inevitável, devemos ter resignação, compreensão, perdão das ofensas e entregar a Deus a função da justiça. Graças damos a Ele e ao nosso Mestre Jesus e rogamos que Maria Santíssima, por meio dos servos de Maria, tragam a paz tão necessária ao mundo, o resgate àqueles que optaram pelo suicídio, que se entregaram aos erros, ao crime, aos vícios, a fim de que pouco a pouco alcancemos uma sintonia com o divino e nos coloquemos em condições para receber o amparo do Mestre nas tribulações que se seguirão. Que esses estudos sirvam de preparo para que no momento da tribulação, da expiação, da chegada dos tempos, estejamos preparados, conscientes e coloquemos em prática tudo o que discutimos, dialogamos, aprendemos e pregamos. Graças damos, portanto, ao nosso Senhor hoje e sempre, e que Ele continue se fazendo presente em nossas vidas todos os dias, conforme prometeu, preparando que está o reino dos céus para nos receber. Façamos por onde merecer essa dádiva, para quando o retorno do Cristo se concretizar, estejamos considerados como os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que abriram mão do eu, do egoísmo, do orgulho, para se entregarem a uma vida dedicada à caridade, à reforma íntima e à prática dos ensinamentos do Cristo em nossas vidas. Que assim seja, graças damos a Ele e até o próximo estudo. Um abraço a todos.